Nesse vídeo eu ia falar a respeito do Pidgeot do Ash e o que aconteceu com ele. Mas no final das contas a gente já sabe o que aconteceu com esse Pokémon. Ele nunca foi resgatado por Ash, pois é, uma das promessas que Ash fez e não cumpriu. Mas aí eu pensei, por que não falar sobre alguns plots abandonados em Pokémon, seja nos jogos ou no anime, porém mais concentrado no anime. Pois é, algumas coisas foram abandonadas pela Pokémon Company só porque sim, e outras nem tão porque sim assim, né? Mas de qualquer forma, eu venho aqui compartilhar com vocês alguns plots abandonados em Pokémon. Consegue imaginar algum? Eu tenho certeza que sim. Bom, vamos começar então com a Pokébola GS. Essa é clássica, você já deve ter visto em diversos vídeos aí na internet a respeito dessa Pokébola. Pois é, Pokébola GS apareceu na história justamente para Ash acabar indo até Johto. Se tem um motivo grande para o Ash ter ido até Johto, definitivamente foi por conta da Pokébola GS. Ele precisou ir até as Ilhas Laranja e pegar a Pokébola com a professora Ivy para depois levar até Kurt em Johto. E lá ficou a Pokébola. Ninguém sabe exatamente o que há dentro dessa Pokébola. Existiam muitas teorias na época, mas depois alguns dos diretores acabaram revelando que o plot da Pokébola GS foi cancelado e que na verdade existia um Celebi dentro dessa Pokébola. Mais pra frente eles decidiram fazer um filme sobre o Celebi, então iria ficar meio obsoleto a história da Pokébola GS. E eles decidiram cancelar essa história com a esperança que os fãs esquecessem de todos os acontecimentos envolvendo a Pokébola GS. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. Até hoje, os fãs lembram dessa Pokébola e gostariam de um desfecho sobre esse item, não é mesmo? Quem sabe no futuro, agora com a mania do Let's Go, eles não voltam com a Pokébola GS. Seria uma ótima desculpa, né? Ainda mais agora com esses controles em formas de Pokébola. Alguns fãs até criaram um conceito, saca só que legal. Bom, falando em Pokébola GS, que tal nós falarmos de alguém que tem conexões fortes com essa Pokébola? Pois é, a professora Ivy. Um outro plot que foi abandonado pela Pokémon Company foi o lance da professora Ivy com o Brock. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu entre o Brock e a professora Ivy, mas nós sabemos que foi algo sinistro. Afinal de contas, Brock, sempre que ouvia alguém falar a respeito da professora Ivy, agia de forma estranha. Pois é, e ficava lá igual um morto-vivo, pensando e remoendo as situações. Brock nunca falou de fato o que aconteceu com a professora Ivy, ele só não gostava que citassem o nome dela, pois lembrava ele de algo que havia acontecido. Você consegue imaginar o que foi? Bom, muitos fãs teorizam diversas coisas, entre que ela era casada, ou que ela deu um fora nele, enfim, muitas pessoas imaginam diversas coisas, e eu acho que a Pokémon Company nunca vai acabar revelando o que de fato aconteceu entre o Brock e a professora Ivy, mas foi um plot abandonado, e eu acho que muitas pessoas gostariam de saber o que aconteceu. Bom, agora vamos falar de um plot que também foi abandonado, mas essa teve um motivo, pelo menos nessa situação. Foi a equipe Rocket contra a equipe Plasma em Pokémon Black and White. Pois é, no anime Pokémon Black and White, 2 episódios foram originalmente agendados para ir ao ar lá no Japão, no dia 17 e 24 de março de 2011, mas foram cancelados indefinitivamente devido às semelhanças com o terremoto e tsunami que havia acontecido lá na época, e também com um desastre nuclear de Fukushima, Daiichi. A TV Tóquio disse em 2011 que um dia o episódio iria ao ar, mas essa afirmação nunca foi esclarecida de fato, e desde então, esses episódios nunca vieram ao ar. E qualquer ligação com aqueles episódios foram completamente desligadas de episódios seguintes. O episódio em si traria Giovanni para a região de Unova. Lá a equipe Rocket iria entrar em conflito com a equipe Plasma, mas como eu disse aqui, isso nunca chegou a acontecer por conta da decisão da Pokémon Company em cancelar esses 2 episódios, em respeito à tragédia na época. Esses 2 episódios eram importantes para o enredo geral, em vez de ser um episódio independente, como já aconteceu no passado, de um cancelamento de episódio independente no anime Pokémon lá no Japão. De acordo com Tom Wayland, dublador de Virgil lá nos Estados Unidos, esses 2 episódios foram enviados para a Pokémon Company International para serem dublados, mas foi decidido que não seriam dublados. Pois é, triste, não é mesmo?
Bom, eu falei que esse vídeo seria sobre o Pidgeot, mas de fato vocês já sabem o que aconteceu com eles, né? Mas de qualquer forma, eu preciso citá-lo, mas vou compensar com o Primeape, que inclusive falei recentemente a respeito desse Pokémon. Pois é, duas histórias completamente abandonadas, a do Pidgeot e a do Primeape. O Pidgeot, ele sofre com uma promessa que o Ash nunca cumpriu, a promessa de que seria resgatado quando ele voltasse das Ilhas Laranja. Isso nunca aconteceu e desde então Ash capturou diversos Pokémon voadores das primeiras rotas, mas o Pidgeot ficou por lá. Ainda há esperança que o Pidgeot seja resgatado, até porque a floresta que ele foi deixado é muito próxima do laboratório do Professor Carvalho. E tendo em mente que ele é um Pokémon voador, então não é muito difícil ele se conectar com o laboratório. Já o Primeape não teve muito destaque no anime. Ele ficou basicamente 2 episódios no anime. O primeiro que ele acaba sendo capturado e o segundo que ele já acaba indo embora, né? São 2 episódios que de fato ele aparece, mas é um começo e fim ali. E aparentemente até hoje ele está em treinamento com o Anthony. Se você quiser saber um pouquinho mais, inclusive a respeito desse Pokémon, você pode clicar no izinho aí do lado. E desde então, nunca mais foi resgatado pelo Ash, mas nós sabemos que o Ash tem total liberdade de resgatar esse Pokémon. Ele só continua em treinamento com o Anthony. De qualquer forma, são 2 Pokémon, 2 histórias de Pokémon que foram completamente esquecidas, né? Não foram mais resgatados. Alguns indícios ali que a Pokémon Company costuma colocar em uma abertura, em algum encerramento do anime, acaba aparecendo, mas de fato, esses 2 Pokémon nunca mais voltaram no anime, né? Então esse é um dos abandonos, assim, que eu considero fortes, né? Eu acho que esses 2 Pokémon a gente pode até considerar como um certo abandono, diferente do que aconteceu com Charizard, Greninja e Lapras, por exemplo, né? Ou até mesmo Butterfree. Mas esses 2 Pokémon, eles têm umas promessas assim que até hoje não foram cumpridas e os fãs gostariam de ver o Ash resgatando esses 2 Pokémon. Bom, quem sabe um dia aconteça. E pra finalizar, eu tenho que falar sobre 2 Pokémon lendários, né? Um nos jogos e um no anime. Esse vídeo foi completamente mais focado no anime, mas vamos falar primeiro dos jogos então. O Zygarde. Com certeza o Zygarde tem um dos plots mais abandonados dos jogos Pokémon. Nos jogos Pokémon XY, Zygarde apareceu bem humilde em uma caverna e ele não era muito citado durante o jogo, né? Alguns NPCs chegavam a citar algum Pokémon que estava dentro de uma caverna, mas nunca de fato alguém elaborou uma história importante para o Zygarde dentro dos jogos, diferente do que acontecia com os terceiros lendários, né? Como Rayquaza, Giratina, o Kyurem e até mesmo o Necrozma. Então, o Zygarde, ele é o mais esquecido de todos, definitivamente. E em Pokémon Sun e Moon, acreditava-se que o Zygarde iria acabar reaparecendo, e ele reapareceu, mas não teve um plot digno. Ele só estava lá porque sim, eles acabaram colocando os ajudantes do Professor Sycamore naquele universo, né, naquela região, e lá eles pediram para coletar as células e você mudava as formas do Zygarde. Mas o Zygarde nunca teve uma história decente dentro dos jogos Pokémon. Acredita-se também que existia o conceito dos jogos Pokémon Z, mas eles nunca chegaram a acontecer justamente porque provavelmente a Pokémon Company queria lançar um novo título, uma nova geração na época do aniversário, e isso aconteceu com Pokémon Sun e Moon. Para não deixar Zygarde completamente esquecido, ele acabou aparecendo nos jogos Pokémon Sun e Moon dessa forma e acabou ganhando uma história interessante dentro do universo do anime com a Bonnie, o Ash e os outros amigos dele. Mas de qualquer forma, Zygarde foi um dos Pokémon mais esquecidos em relação à história. Acho que depois do Zygarde, um Pokémon que é completamente esquecido é o Porygon, né? O Porygon no anime Pokémon não aparece mais, ele aparece nos jogos, até ganha algumas evoluções, mas no anime ele está completamente apagado, provavelmente pelos acontecimentos com aquele episódio do Porygon, onde muitas pessoas acabaram sofrendo com epilepsia e etc. Então, Zygarde definitivamente é o lendário mais abandonado pela Pokémon Company, né? E essas formas extras dele provavelmente ilustram que ele teria um grande foco em Pokémon Z, se tivesse acontecido, mas infelizmente não aconteceu.
E pra terminar, eu acho que esse, em relação ao abandono, deve ser o primeiro. Eu colocaria o Zygarde, mas os dois começam com Z, então tanto faz. Eu acho que o Zygarde é o esquecido dos jogos, mas o Zekrom é o esquecido do anime. Pois é, o Zekrom, pra você ter uma noção, quem reclama de Pokémon Black and White por conta da Iris, por conta do Pokémon lixo, por conta do Pokémon sorvete, estão reclamando pelo motivo errado. Black and White é muito bom, foi um anime bom, mas ele tem severos defeitos, e o maior defeito, na minha opinião, é o Zekrom, porque o Zekrom, ele aparece no começo do anime Pokémon Black and White, basicamente dando um super choque no Pikachu e tirando todo o poder elétrico que o Pikachu tinha na época. Essa foi uma das desculpas pro Pikachu perder para um Snive nível 5, e o Zekrom só apareceu ali. Depois o Zekrom nunca mais foi visto no anime Pokémon, nem mesmo no arco do N, aonde teríamos ali provavelmente um lance entre o Zekrom e o N. Eles decidiram colocar o Reshiram em vez do Zekrom. Então assim, não tivemos nada do Zekrom no anime. Se você assiste o anime, você vai ficar pensando, nossa, mas a gente vai acabar encontrando o Zekrom em algum momento, ele apareceu lá no começo do anime, vai acontecer um negócio surpreendente com o Zekrom. Não, o Zekrom não aparece. E esse é definitivamente um dos maiores abandonos de plot que existe no anime Pokémon. O Zekrom só apareceu, meteu um choque ali no Pikachu e vazou. E os roteiristas decidiram priorizar o Reshiram em vez do Zekrom. Depois o Zekrom acabou aparecendo no filme do Victini, mas ainda assim não foi uma grande aparição, eu não considero uma coisa tão assim espetacular. Eu ainda acho que ele deveria ter ganho mais espaço no anime Pokémon. Infelizmente, isso não aconteceu. De qualquer forma, essas são uma das histórias abandonadas pela Pokémon Company. Existem outras coisas que a gente poderia considerar como abandono, mas eu prefiro considerar como mistérios que ainda serão solucionados. Por isso que eu não acabei citando aqui. Mas você pode acabar citando nos comentários. Qual o momento que você acha que a Pokémon Company esqueceu? Que você acha que era uma coisa que você queria demais ficar sabendo? Você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu? O momento é agora, diga aí nos comentários. Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, amigos. Fui!